Eu sou o Rafa, seja muito bem-vindo a esse vídeo. A riqueza, ela muitas vezes acaba sendo mais comportamental do que você receber o dinheiro ou ter dinheiro em si. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não são ricas, são extremamente endividadas, e tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas elas são ricas. E aqui, eu tô falando especificamente de dinheiro. Esse canal a gente trata de dinheiro. Óbvio que tem outras coisas que nos dão riqueza, nos dão felicidade, mas a ideia aqui é falar como nós conseguirmos conquistar mais dinheiro, e você pode assinar a Start Grana se você precisar ou quiser uma ajuda nos investimentos. 5 hábitos que vão te ajudar a ficar rico. O primeiro deles é pagar-se primeiro. Então, antes de você pagar o boleto, antes de você pagar todas as suas contas, você primeiro precisa se pagar. É uma inversão de valores que nós tivemos aí ao longo das décadas, ao longo de uma construção social, que nós devemos sempre dar ao outro. E aqui não é nenhuma questão de você não ajudar as pessoas. O ponto principal é você primeiro pensar em você, você se ajudar. Imagina assim, você trabalha durante 10 anos, 20 anos e não sobrou dinheiro. O acúmulo de riqueza, ou quando você investe, ele nada mais é do que o dinheiro que sobra, e você está visando uma melhoria no seu futuro. Se não sobra dinheiro, alguma coisa você está fazendo errado. Então você precisa inverter a cadeia. Ao invés de deixar você lá no final da fila para receber, você precisa ser o primeiro a receber. Então, sempre que você receber, você vai separar uma parte do que ganha. Para quem já conhece meu canal, sabe que eu sempre recomendo 20%. É possível fazer. Eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil, mas é possível ser feito. Então, você guarda no mínimo 20%. Conforme o tempo vai passando, você passa a guardar mais. Esse livro aqui, sempre que eu pego o livro, tem que tirar um pouco do pó. O homem mais rico da Babilônia, ele fala que todas as pessoas elas têm que guardar uma moeda de 10 que ela recebe, ou seja, 10% do que você ganha. Para quem não tem nenhum hábito, para quem não investe, para quem tem dívidas e ainda não começou nesse mundo maravilhoso dos investimentos, 10% é o mínimo do que tem que ser feito. Então, se você recebe R$ 1.000, R$ 100 tem que ir para você do futuro. Eu recomendo 20 porque 20 você consegue uma atração um pouco maior, principalmente no início. Então, o grande ponto de pagar-se primeiro não é sobre quanto sobra, é sobre a prioridade. A partir do momento que a prioridade na sua vida for você, e aí eu não consigo ver outra razão de você não ter você como prioridade, e as pessoas invertem a fila. Claro que na família nós temos os filhos, às vezes a gente tem a esposa, o marido, o pai, a mãe, mas temos que pensar em nós. Chegou a hora de você começar a pensar em você. Depois você começa a pensar os outros. Isso não é não pagar os outros. Isso é gastar menos, transformar você em prioridade para ficar mais fácil tua vida lá no futuro. E aí lá na frente vai ser muito mais fácil você ajudar as outras pessoas, você gastar mais, você investir mais, porque você já vai estar preparado. Segundo hábito que você precisa ter é controlar o dinheiro no detalhe. Aqui eu vou abrir já uma reticências. Para quem também me conhece sabe que eu sempre falo, eu sou contra, mas aí é coisa que na minha organização eu tenho uma desorganização, mas tem pessoas que gostam de fazer isso e tem pessoas que não gostam. Eu acho que nós não podemos aqui jogar uma regra e falar: "Ó, todo mundo tem que controlar 100% das finanças no detalhe". No detalhe que eu tô querendo dizer é você colocar minuciosamente. Eu tinha empresa e aí nós lançávamos na contabilidade um parafuso. Teve uma vez que eu fui comprar um parafuso, gastei acho que 20, 25 centavos, pedi nota fiscal e mandei para contabilidade, porque era a política da empresa. Todo o gasto nós lançávamos na contabilidade. Porém, você na sua vida particular, você não precisa fazer dessa forma, mas você precisa ter uma ideia do montante, o quanto você está gastando nesses supérfluos que não está dentro do seu planejado no mês, o quanto você está gastando com lazer. Quando você faz uma viagem, o quanto você gastou numa viagem. Recentemente eu fui para o Chile. No Chile eu fiz isso, por quê? Porque nós precisávamos saber o quanto que nós tínhamos gasto na viagem, para nós fazermos a divisão das contas. Porém, no dia a dia eu não faço isso. Se eu tomo um cafezinho,
Se eu vou numa padaria, se eu vou no supermercado, eu tenho uma ideia do meu gasto mensal. Então você precisa ter pelo menos esse gasto mensal bem previsto, saber o quanto que você gasta com ele. Para quem quiser, né, fazer uma planilha bem controlada, tem alguns aplicativos. Hoje em dia até os bancos têm um aplicativo que consegue colocar mais ou menos ali os setores de gasto que você está tendo. Você precisa aprender a avaliar esses números. Não adianta nada só pôr na planilha, até por isso que eu sou um pouco contra, porque daí às vezes a pessoa ela se força muito a fazer algo que não é corriqueiro dela, que ela não entende muito bem, ela lança tudo, ela não sabe avaliar aqueles dados, ela não sabe o que fazer com aqueles dados. Então você precisa ter de uma forma geral, ampla, saber em porcentagens quanto você gasta para você conseguir traçar estratégias visando lá na frente. Com essa visão que você vai adquirir, você sabe onde você pode gastar, você sabe onde pode investir mais. Às vezes, você está fazendo um gasto desnecessário em alguma coisa que está faltando dinheiro para você investir em outra coisa que você queria investir, mas não sobra dinheiro. E aqui eu não estou falando em investimento bolsa de valores, estou falando em investimento na sua vida mesmo. Eu preciso, talvez, melhorar meu plano de saúde, mas eu gasto muito com refeição, com doce, com supérfluos. Então, você consegue fazer esse equilíbrio, saber qual que é a etapa, qual que é o momento que você está na sua vida e como você está gastando cada coisa. E isso não é ser mão de vaca. A gente tem também uma ideia errada que as pessoas falam: "Ah, mas você é muito controlador, você economiza muito". Provavelmente as pessoas que enriqueceram é porque elas tiveram ao longo da carreira dela, ao longo da vida dela, essa base mais econômica. O que que seria essa base econômica? É saber como que ela está gastando. É saber que vai chegar num determinado ponto, você vai olhar para tal coisa e vai falar: não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou comprar, porque está fora do meu planejamento. Eu já excedi o meu gasto. Agora, se você não tem zero controle, como que você vai saber se você está gastando muito ou pouco? É aquele exemplo da pessoa que quer emagrecer, mas não sabe o peso que ela tem. Quanto que é teu índice de massa corporal, teu índice de massa gorda, teu índice de massa magra, você não sabe, então como que você vai reduzir? Aí você vai ficar patinando e não vai chegar na riqueza que você deseja, não vai chegar num estágio da sua vida que você tenha uma liberdade financeira, tenha uma abundância de dinheiro para você fazer realmente o que você deseja. A gente precisa ter esse controle e aí é aquela coisa, o controle ele vai ser para sempre, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais controle você vai ter que ter. Senão você vai gastar, você vai passar a ganhar R$ 50.000 por mês e vai gastar 55, que é o que muita gente faz. Um terceiro hábito, você precisa investir mesmo com pouco. E esse aqui é essencial, eu bato bastante nessa tecla, porque não somente nós temos a parte de conhecimento, ou seja, você vai ganhando experiência no mercado, mas nós temos os juros compostos. Se você investir R$ 100 por mês durante 30 anos, apenas guardar esse valor, e aí a gente não está tratando aqui de correção por inflação, nada, você teria acumulado R$ 36.000. Porém, com os juros compostos, você pode passar de R$ 100.000. Então, quanto antes começar, maior vai ser essa bola de neve que você vai construir na sua vida, mais retorno você vai ter e vai chegar num momento que vai ser tudo mais fácil para você. Principalmente se você é jovem. A gente, quando é jovem, negligencia. Teve um vídeo que eu falei, e eu fiz uma autocrítica dos meus 22 aos 32 anos. Foi o melhor período financeiro que eu tive da minha vida e foi o período que eu mais gastei da minha vida. Até que chegou um momento e falei: opa, alguma coisa eu estou fazendo errado na minha vida. Eu sempre tive o desejo de ganhar bastante, passei a ganhar, mas eu passei a gastar proporcionalmente também e não fiz uma construção de patrimônio, não cheguei a ter uma vida financeira saudável como eu deveria ter. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Aí eu me forcei a começar a estudar para aprender e até que eu cheguei no ponto de fundar, né, de lançar a Start Grana para trazer esse conhecimento para mais pessoas. E muita coisa do que eu falo hoje é baseado na minha experiência que eu tive. Foi erros que eu tive lá atrás que hoje eu tento passar uma visão para vocês para melhorar. Eu sei que as finanças, apesar de dever ser básica, mas nós não temos isso na escola, nós temos médicos.
advogados, engenheiros que ganham muito dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro. Às vezes não tiveram dentro de casa e dificilmente tiveram, porque na década de 60, 50, o único investimento que existia era a pessoa que ia comprando o terreno, ou pegava terreno de posse, ia fazendo rolo, e aí chegava um dia e tinha um grande patrimônio. E hoje em dia é muito diferente. Então, nós não viemos com essa bagagem, se nós não aprendermos, estudarmos para saber como que a coisa faz, como a coisa funciona, a gente vai ficar patinando. A gente vai ficar naquela média das pessoas que não enriquecem, que ficam só reclamando nas redes sociais. Então você não precisa esperar sobrar, você tem que começar com o que tem. É importante você começar, independente do valor que seja, independente da idade que você tenha, fala assim, eu só tenho R$ 10 por mês. Começa com R$ 10. Eu tenho um vídeo aqui falando para você começar com R$ 5. Você vai ganhando experiência. E aí esse dinheiro acumulado, ele vai transformando em juros compostos. E daqui a alguns anos você vai ter. Quando você adotar o hábito de investir com constância, a sua vida automaticamente vai mudar porque você vai passar a guardar mais dinheiro, você vai entendendo como funciona. E aí a gente vem para o quarto passo, que é estudar toda semana. Eu coloquei aqui separar 30 minutos por dia, mas caso você não tenha tempo e nem desejo de estudar 30 minutos por dia, eu acho que seria interessante pelo menos uma vez por semana você dedicar ali a ouvir um podcast, a ler algum livro, tratar de algo relacionado a finanças para você começar a incorporar esse mundo das finanças. Como nós não tivemos durante nosso aprendizado escolar e a gente tem uma carga muito pesada sobre a riqueza, o empreendedorismo, as pessoas que prosperam na vida, elas são pessoas ruins, são pessoas más, até porque a gente tem muita pessoa ruim no mercado, muita pessoa ruim ensinando. Então, é normal nós termos uma tendência de expelir, de não querer ser rico. Isso é inconscientemente. As pessoas elas não querem fazer isso, elas não querem aprimorar, porque elas veem como algo ruim. Eu sei porque eu passei por isso também. Eu já tive contato com muitas pessoas quando era adolescente e jovem que eram ricas e eu falava: "Não, não quero conviver com essas pessoas". Eu tive um padrão de vida boa em determinada época, mas eu queria ser o cara legalzão e eu andava com o pessoal de boa, porque eu falava: "Ah, não quero ser aquele cara rico", porque a pessoa rica ela é estigmatizada e tem que ser o contrário, você tem que ter um conforto na sua vida, você não pode ser aquela pessoa que vai evoluir, vai passar a ganhar bem e vai ter uma tendência a gastar todo o dinheiro, porque enriquecer é algo ruim, é algo do mal. A gente sabe que tem pessoas que elas acreditam que isso é verdade, e aí você fica travado. Então, o estudo, ele vai tirar essa limitação que você tenha. Não existe outra forma, outro tipo de você adquirir conhecimento, ou outra forma de você evoluir que não seja através do estudo. Você precisa começar a adquirir, ter o hábito de leitura dentro da Startgrana. A gente tem, você pode clicar no QR Code aqui e assinar a Startgrana. Nós temos aula falando sobre leitura, nós temos a comunidade Granner que pode te ajudar. Posso passar técnicas para você, posso recomendar livros sobre aprendizado. Tem uma lista dentro da Startgrana com livros indicados especificamente para você aprender. Então você precisa aprender como aprender para você aprender melhor. Já falei isso em outro vídeo, até acabou ficando um trocadilho. Então você precisa entender que o crescimento vem na base do conhecimento. As pessoas que são ricas, elas passaram por todas essas etapas, as que enriqueceram de forma lícita. Você precisa passar o quanto antes você começar a entender que precisa fazer isso, você precisa estudar por 30 minutos, vai te ajudar. Agora, se você não quiser fazer isso, vai ser mais difícil você alcançar o sucesso que você quer. E o quinto hábito, andar com gente que pensa grande. E aqui eu coloquei que você pode ser a média das pessoas com quem convive, porque nós temos duas formas de olhar o futuro. Você pode olhar o futuro de uma forma fácil, de uma forma simples, e de uma forma difícil, de uma forma pesada. E essa decisão
que é uma decisão comportamental que nós devemos adotar, nós devemos ter a consciência que nós precisamos evoluir. Você pode até conviver com pessoas que têm uma intelectualidade um pouco maior, que elas tenham o hábito de leitura, que elas tenham o hábito de praticar atividade física. Às vezes, num contexto, você acaba, por tabela, se juntando a um grupo, talvez o amigo dos amigos tenham esse comportamento. Eu acabei de falar que anos atrás eu convivia com pessoas assim, mas eu me afastava. Eu poderia ter adquirido o hábito dessas pessoas, mas não, eu me afastei delas. Então, por mais que você ande com essas pessoas, se você não tiver uma intenção deliberada de aprender com essas pessoas, de evoluir com essas pessoas, você não vai se tornar como elas. Então você pode pertencer a uma roda e só falar de gastar, beber, curtir, mesmo com pessoas que tenham conhecimento maior, que sejam ricas, ou você pode entrar nesse meio e falar sobre investimentos, falar sobre negócio, sobre oportunidade. Conforme você vai melhorando o seu ambiente que você vive, as pessoas que você vive, e aí quando a gente fala de ambiente, a gente fala desde música, pessoas que você segue nas redes sociais, enfim, tudo que há envolvido nesse meio, seja físico, seja digital, é o que vai moldar quem você é. Se você pegar o comportamento de uma criança, você vai ver que muito é formado pelo pai e pela mãe, as primeiras interações que a criança faz, as primeiras decisões, as frustrações que ela tem. A partir do momento que ela começa a ir para a escola, ela começa a pegar os hábitos da professora, começa a pegar do coleguinha, e aí ela começa a trazer comportamentos para dentro da casa que são um pouco diferentes do que você ensinou. Então a criança ela vai absorvendo tudo que está ao meio dela. Nós já fazemos isso, só que nós fazemos o que a gente está vivendo agora com toda a bagagem que a gente já veio lá de trás, aquele comportamento que a gente veio desde a nossa infância. E para nós nos desprendermos desse comportamento que a gente teve errado e mudar, a gente precisa mudar o nosso ambiente. E aí aquele ponto, Rafa, eu preciso deixar de ter amizade com uma pessoa que não pensa em evoluir? Precisa. Ponto. Se você queria alguém que chegasse para você e falasse que sim, precisa para você realmente tomar uma decisão de mudar de vida, sim, precisa fazer. Se você continuar com os mesmos amigos, você vai continuar com os mesmos resultados. Ah, e se meu amigo evoluir junto, você vai perceber se ele está evoluindo junto. Quando você sentar do lado dele e começar a falar, pô, tô lendo um livro assim, assim, assado. Se ele mudar de assunto, falar, oh, vou lá abrir mais uma, que é uma gelada, cara, o cara tá cagando pra você. Ele tá cagando pro que vai acontecer na segunda-feira. Ele quer saber o que tá acontecendo naquele momento ali. Ele quer se divertir, se embriagar, talvez usar alguma droga e pra ele tá bom, e a vida segue assim, ele tá feliz. Só que você tem uma outra visão, você tem um outro desejo para o futuro. Espero que tenha, se não tem, a gente vai começar a moldar essa visão. E se você começar a querer ter esse comportamento, mas continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, você não vai mudar. Então você precisa participar de grupos ou trocar esses grupos de amizade, seguir pessoas certas. Isso aqui é importantíssimo você fazer. Ah, eu sigo a blogueira tal, eu sigo o influenciador lá que é um cantor. Daí todo final de semana você vê o cara postando no show uma garrafa de cachaça na mão, uma cerveja, e aí tudo que você consome na rede social tá atrelado à festa, à bagunça, à algazarra. Como que você vai evoluir? Você não consegue fazer isso. Então, dentro da sua própria rede social, você tem que deixar de seguir essas pessoas e começar a trazer pessoas que falam de mentalidade, pessoas que falam sobre hábitos, pessoas que falam sobre investimentos de uma forma honesta. Você começa a seguir pessoas, começa a seguir cientistas, começa a buscar pessoas que vão te trazer coisas boas, mesmo que não seja o conhecimento, mas no final de semana você vai ver aquela pessoa postando um rio, abraçando o filho dela, um carinho, um amor, uma coisa muito diferente do que aquela coisa carregada que você vai ver, uma roda de pagode com uma criança correndo lá atrás e o outro dando um tapa e o outro. É um mundo que você pode estar inserido nele, mas se você quiser viver diferente, se você quiser pensar grande, se você quiser ter o hábito para buscar o enriquecimento, você precisa mudar. Não existe regra diferente disso. Ou você muda
ou você continua tendo os mesmos resultados. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com quem você ama. Até a próxima. Muito obrigado. Falou. Tchau.